A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de aulas sobre o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Hoje nós chegamos na lição de número 8 e a lição de número 8 tem como tema a bondade que confere vida. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, do verso 20 ao verso de número 26. Então o tema da nossa aula hoje é a bondade que confere vida. E a leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, no capítulo de número 5, do verso 20 ao verso de número 26. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a sexta característica do fruto do Espírito, a bondade. A bondade, elas são irmãs gêmeas, tá? Ela é irmã gêmeas da benignidade. Ambas se parecem, né? Na praticidade da vida são quase idênticas, mas dentro do conceito bíblico ela se difere uma da outra. Então hoje nós vamos falar sobre a bondade, que é a sexta característica, a sexta manifestação do Espírito Santo. Esse é um sentimento que aparentemente é praticado por muitos dos seres mortais, né? Nós vamos ler ao longo da história pessoas de diversos credos, de diversas confissões religiosas que são qualificadas como bondosa, tá? Eu não vou entrar neste âmbito agora, mas o que eu preciso que você entenda é o seguinte: essa bondade que nós vamos falar agora, ela é algo exclusiva, produzida pelo Espírito Santo, tá? Qualquer ato de generosidade, de bondade, fora de uma experiência real e viva com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é meramente um ato humanitário, tá? Então o que eu preciso entender no início dessa aula, que a bondade é obra exclusiva do Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo quem foi gerado de novo, quem nasceu de novo, quem experimentou a cruz de Cristo, quem foi alvo do amor de Deus através, revelado na cruz do Calvário. Então isso precisa ficar patente, isso precisa ficar muito bem fixado em nossa mente, tá? Que a bondade, nessa aula, nesse tema, em Gálatas 5, verso 22, é um relacionamento que você tem com o Eterno. E fora disso, é meramente um ato humanitário que existe também o seu louvor, que há louvor nisso, mas é diferente da bondade expressa em Gálatas 5, verso 22. No primeiro tópico diz assim: bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. Ponto 1. Bondade como fruto do Espírito. O termo bondade no grego, ele tem uma ideia de ser prestativo, de ser bom, ou de atuar com excelência, tá? A palavra no grego aí, né, agathos, tem a ideia realmente de você prestar um serviço solidário ao outro. É tão interessante que a bondade, eu não vou ser bom para com Deus. Preste atenção. O meu objetivo não é expressar uma bondade para Deus, mas ela só vai refletir para Deus se eu ser bondoso com o próximo. Olha que interessante. A bondade só vai chegar a Deus se ela chegar primeiro ao homem, ao outro. Então é como uma brincadeira de ping-pong. Primeiro eu bato no homem, no outro, e depois sobe para Deus. Não existe de eu mandar para ele mandar para vocês, né? Ou seja, então a bondade como fruto do Espírito, ela é o outro. Eu preciso atingir o outro. Quando eu atinjo o outro, isso automaticamente atinge o Eterno. Então isso é muito interessante. Então a sua definição é algo prestativo, algo que é bom, né? No grego, agathos. No hebraico, a bondade, o bem ou bom é simbolizado ou sintetizado por uma palavra, tov, né? Tov significa bem, bom,
prestativo, né? Pode ver que isso aparece muito no ato da criação. Cada vez que Deus cria algo, ele diz no final de cada dia, e isso foi bom, né? É tove, tá? Ou seja, aquilo que é prestativo, aquilo que é bom, tá? Aquilo que serve para os outros. Então, nesse ponto, o que você precisa entender? Que a bondade, ela precisa atingir o próximo. Somente quando atinge o próximo que o eterno, vamos assim humanizar o conceito, ele vai entender que você cumpriu realmente o termo bondade. O ponto de número 2, vamos entrar agora no ponto de número 2, a bondade de Deus. Nesse ponto, nós precisamos entender o seguinte, que para que possamos compreender, para que possamos ter o auxílio do Espírito Santo, tá? Para desenvolver a bondade em nós, nós precisamos entender o que é o atributo da bondade em Deus, tá? Porque a Bíblia está repleto de textos onde diz que Deus é bom. Eu tive um pastor que ele ficava no púlpito, Deus é bom, Jesus é bom, né? Isso é uma grande realidade. Em vários textos vai atestar a bondade de Deus. Os salmistas, os profetas, eles vão enfatizar a bondade do Eterno. Mas como ele é bom? Por que as pessoas definiram ele como bom? Eu sei que não foi a definição das pessoas que fizeram ele bom, mas são os seus atos, tá? Que nós entendemos como bondade, porque bondade é um atributo inerente dele, isso faz parte dele. É como se eu pudesse dizer de uma forma muito humana, de uma forma muito singela, entender o espiritual, entender a mente de Deus, dizer que Deus é bom, ele é a própria bondade, e ele vai se manifestar em alguns atos que nós entendemos isso como bondade. Então eu preciso entender dentro das Sagradas Escrituras o que é bondade em Deus, tá? Eu poderia explicar vários textos, mas eu quero que vocês se atentem para o Salmo de número 23 e o verso de número 6, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo é o salmo do pastor. E aqui o Supremo Pastor ele faz uma promessa. E qual é essa promessa? Que nós teríamos a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguindo. Ambas viriam atrás de nós. Ambas seriam a nossa protetora. Então observe que Deus faz uma promessa que a bondade dele estaria conosco. Mas o que é bondade então aqui nesse aspecto? Como que Deus estaria conosco todos os dias através dessas duas características, a bondade e a misericórdia? É tão interessante que bondade aqui. Tu perceba que nesse Salmo 23, verso 6, ele fala sobre duas coisas que nos acompanhariam. E uma delas é a bondade. E nesse ponto, bondade é eu receber aquilo que eu não mereço. Ou seja, eu não mereço, mas o outro ser foi bondoso comigo. Então ele me deu, ele concede para mim. É tão interessante que tem agora a misericórdia. Então o que é misericórdia? A misericórdia é eu merecer alguma coisa, mas eu não receber por aquilo que eu mereço. Isso é profundo, querido. Então bondade é eu receber aquilo que eu não mereço. Ou seja, o salmista diz: olha, o pastor estará com vocês. O pastor ficará com vocês. Mas de duas formas, bondade e misericórdia. Ou seja, vocês não merecem, mas ele vai te dar alguma coisa para vocês. Isso é bondade. E o que é misericórdia? Misericórdia é aquilo que vocês merecem, mas ele não vai te dar aquilo que você merece. Por exemplo, nós merecíamos a morte, mas ele nos deu o quê? A vida. Misericórdia é o oposto daquilo que nós merecemos. Bondade, aquilo que eu não mereço, mas eu recebo da parte de Deus. Isso é algo impressionante, tá? E então a bondade de Deus é eu doar aquilo que o outro não merece.
Tá? No ponto de número 3 diz assim: um homem bondoso e uma mulher bondosa. Existem vários exemplos de bondade na vida, mas nessa aula nós vamos pegar dois: Jó e Dorcas. Um do Novo Testamento, o outro do Velho Testamento. Jó. Como que Jó foi bondoso? Jó foi bondoso, isso ficou registrado em Jó capítulo 29, do verso de número 15 ao verso de número 17. Mas o que me chama a atenção nesses versos é a maneira que Jó tratava com os desconhecidos. Os desconhecidos aqui, na verdade, significa aquele que ele não tinha afinidade. Porque olha o que diz o verso 15, 16 e 17. Eu, Jó, era os olhos do cego e os pés do aleijado. Eu era o pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos ou daqueles que eu não tinha afinidade. Eu quebrava as presas dos ímpios e os seus dentes arrancava as suas vítimas. O que me chama a atenção neste ponto é que Jó tratava o outro como ele queria ser tratado. Ou seja, ele não tinha afinidade com o outro, mas ele expressava bondade e misericórdia. Ele doava alguma coisa dele para o outro, sem perguntar para o outro se o outro merecia ou não. E isso é muito interessante. O texto diz que ele era os olhos do cego e que ele era os pés do aleijado. Ou seja, a impossibilidade alheia era a possibilidade dele. E isso caracterizava Jó na sua bondade. Dorcas é um outro exemplo de bondade. Dorca era uma mulher, era uma costureira, tá, que ajudava os necessitados. Mas o que me chama a atenção entre Jó e Dorcas, e entre todos aqueles que expressavam bondade, é que eles conseguiam transformar teoria em praticidade. O problema é que hoje nós estamos cheios de teorias. Nós estamos cheios de conceitos técnicos no grego, no hebraico, no aramaico, no alemão, no latim, enfim, seja qual for o idioma. Mas a praticidade da vida é uma negação. Então perceba que Dorca ajudava os necessitados, ela doava. E não importava se estava bêbado ou não, não se importava se era usuário de droga ou não, ela ajudava. Ela ajudava o outro, ou seja, bondade é dar aquilo que o outro não merece. Eu não merecia, mas bondosamente eu doei para você isso. Então o que me chama a atenção é que as nossas crenças são vistas em nossas ações. É incompatível crenças sem práticas. Não adianta eu crer em alguma coisa e não praticar aquilo que eu acredito. Eu preciso praticar. Eu preciso ter o conceito, isso é importantíssimo, mas vamos ser sinceros, nós precisamos de mais prática, não é verdade? Todo domingo nós estamos nas escolas dominicais e estamos transformando o nosso conhecimento em prática. Estamos colocando isso em evidência. Tenta dar esse chacoalhão na vida dos seus alunos. Está na hora de nós transformarmos teorias em prática. Tópico de número 2, homicídio. Agora vamos para o segundo tópico e o ponto 1 diz assim: não matarás. Tá? Esse texto ele é um dos 10 mandamentos que encontramos lá no livro do Êxodo, no capítulo 20. E no verso de número 13 encontramos essa proibição: não matarás. Mas esse texto, quando qualquer pessoa lê, ele vai entender que é proibido a morte, o matar. Mas perceba que esse texto não está trabalhando simplesmente a ideia da morte em si, porque pode ter morte de várias coisas. Talvez eu posso provocar a morte de alguém de forma sem intenção,
foi um acidente. Nós estávamos trabalhando junto e de repente eu esbarro em uma pessoa e essa pessoa cai, bate a cabeça e morre. Enfim, ele morreu. Mas eu premeditei a morte dele, eu calculei, eu planejei, eu arquitetei a morte dele. É isso que o texto está querendo dizer. No original esse texto podia ser traduzido assim: não assassinarás, não calcule, não arquitete, não permeia, não planeja a morte de alguém. E o Senhor Jesus, ele aprofundando esse texto, esse conceito, ele vai dizer o seguinte, que aquele que provoca a ira do irmão, aquele que provoca em palavras a vida alheia, eu já estou cometendo homicídio, eu já estou assassinando pessoas. Então percebe que nós temos dois tipos de morte: a morte que nós fazemos com as nossas próprias mãos, aonde eu limito a existência dessa pessoa aqui na terra, onde ele vai para o cemitério, nós sepultamos ele. E existe a morte também espiritual, existe a morte da moral, existe a morte interior, aonde com palavras nós estamos assassinando muitas pessoas. É por isso que o evangelista João, ele vai dizer o seguinte, que aquele que aborrece o seu irmão já cometeu e já é um homicida. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, porque nós podemos matar vidas, e vidas que foram compradas pelo sangue de Jesus, e nós não temos o direito nem de tirar a vida fisicamente e nem de tirar a vida espiritual, moral das pessoas, através de nossas palavras, de nossas ações, do nosso egocentrismo, daquilo que eu entendo que é certo, daquilo que eu entendo que é errado. Então, nos relacionamentos, nós podemos assassinar as pessoas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a ordem é imperativa: não assassine, não macule, pense antes de falar, porque as suas palavras podem sim causar morte, pode acabar sonhos, pode frustrar o caminho de uma pessoa, pode frear o ritmo que ela está andando. E quando eu freio, quando eu mato o sonho dessa pessoa, eu estou pecando, eu estou indo contra a palavra de Deus. Então não vamos ser de forma alguma homicidas nas palavras, homicidas nas ações. Vamos promover vida. É por isso que o tema dessa aula é bondade, que confere vida. E nós não podemos, com as nossas palavras, produzir morte, mas temos que produzir vida, e vida com abundância. Ponto de número 2. Aborto, a morte de um inocente. Essa questão ela tem sido o carro-chefe de muitos movimentos dos direitos das mulheres, tá bom? No dia 29 de novembro de 2016, tá, foi dado, o Supremo Tribunal Federal, ele, num caso específico, ele aprovou dizendo o seguinte, tá, que o aborto provocado até o 3º mês de uma gravidez não é crime, tá? Isso teve uma grande repercussão nacional, tá? O G1 publicou até uma matéria, tá? Que isso é um caso específico. Não pensam todos os juízes do Supremo Tribunal, e isso não serve de parâmetro para outros juízes do Estado brasileiro, tá? Nós não vamos entrar aqui nessa questão de jurisprudência, de leis, né? Se você quiser saber mais, eu coloquei no meu blog o artigo, tá? Do 124 ao 128 e alguma jurisprudência acerca disso, tá? Os artigos é do Código Penal Brasileiro, artigo 124 ao 121 ao 128, onde fala sobre o aborto, e coloquei algumas decisões do Supremo também para que vocês possam dar uma examinada caso queira. Mas o que eu preciso entender aqui é o seguinte, que a Bíblia ela proíbe. A Bíblia ela proíbe, independentemente do entendimento dos magistrados, dos entendimentos onde geraram jurisprudência, enfim.
Ou seja, a Bíblia proíbe a morte, o ato de tirar a vida. E se ela proíbe, eu tenho que entender que isso é atemporal. Tá? Isso não está ligado a um tempo específico, a uma cultura específica. Isso é um princípio universal. Isso é um princípio atemporal, que excede qualquer tipo de tempo. Então isso que nós precisamos entender. A vida é dom de Deus. E somente quem a deu tem o direito de tirá-la. Tá? Então isso nós precisamos estar com a mente muito bem fixada. Terceiro ponto, o primeiro homicídio. Nós sabemos que o primeiro homicídio narrado nas Escrituras foi um homicídio familiar. Tá? Uma morte de irmão, um irmão matando um outro irmão. Caim mata Abel. Perceba que eu já gravei uma aula também sobre isso, tá? O homicídio de Caim matando Abel. É tão interessante que o primeiro homicídio acontece em um lar. E por que aconteceu o homicídio? Por causa da religião. Foi um ato religioso, foi um serviço prestado a Deus, aquilo que nós chamamos de culto hoje. Foi porque o culto de um foi aceito e o culto do outro não foi aceito. Aí teve uma briga religiosa. E aconteceu o quê? O homicídio. Então perceba que o primeiro homicídio nasce na família. E por causa da religiosidade de um. Tá? Ou seja, nasceu por causa de um serviço prestado a Deus. Mas o que me chama a atenção nesse ponto, no primeiro homicídio, é a expressão de Gênesis 4, verso 10. Que diz assim: e exclamou o Senhor: por que fizeste? Deus perguntando para Caim. Aí o texto diz assim: por que fizeste? Aí o texto diz: ouve, da terra o sangue do teu irmão clama a mim. Deus chega para Caim, pergunta para Caim: Caim, cadê seu irmão? E ele dá um coice, desculpe-me o termo da expressão, dá um coice em Deus e diz: sou eu guardador do meu irmão? Eu sou babá dele? Eu tenho que ficar na saia dele? Que isso, Deus? Eu não sou babá do meu irmão. Aí Deus fala para ele: o que fizeste? Ouve agora. O sangue do seu irmão clama debaixo da terra. Eu já expliquei isso em outras aulas, mas quem não teve a oportunidade, eu vou explicar de novo. A palavra sangue aí, nesse texto, tem a ideia de posteridade. Era como se Deus dissesse para Caim: Caim, ouve agora os filhos que Abel não teve. Ouve agora a descendência dele, ou melhor, a posteridade dele. Aqueles que viriam depois de Abel estão clamando. E você sabe o que eles estão pedindo para mim? Justiça. Eles estão pedindo para mim justiça, porque você, Caim, matou o sonho, a esperança de Abel e a sua posteridade. Perceba que quando nós matamos alguém com palavras ou fisicamente, nós estamos matando a posteridade dessas pessoas. E de forma brilhante, Moisés narra que Deus estava ouvindo a posteridade de Caim clamando. Então esse assunto é muito sério, querido. Quantos pastores já mataram vidas, posteridade? Quantas vezes até eu, em algum momento da vida, eu posso ter provocado morte. Por isso que nós temos que nos policiar com as nossas falas, porque eu não quero de forma alguma ouvir a posteridade alheia clamando por justiça. O tópico de número 3 diz assim: sejamos bondosos e misericordiosos. Ponto 1. Servindo o outro com amor. Falar de amor realmente é encantador. Isso já foi tema de canções de poesia, de crônicas, de sermões, mas a realidade é que estamos longe de viver o amor de Cristo. Basta darmos uma passeada em algumas igrejas e observarmos a dicotomia do clero para a membresia. Estamos romantizando o amor em nossos púlpitos, mas brutalizando em nossas ações. Precisamos viver mais e falar menos.
Eu fiz um pacto comigo mesmo de não falar muito sobre o amor. Porque o amor, como eu acabei de escrever, de comunicar com vocês, já foi falado, cantado, poetizado, crônicas, enfim, homilias, pregações e mais pregações sobre o amor. Mas na prática, está muito longe de ser a realidade dos púlpitos. Muitos nos púlpitos romantizam. Muitos nos púlpitos poetiza ele. Mas na prática o brutaliza. Então por isso que a minha vontade é falar menos e viver mais, abraçar mais, chorar mais, estar mais próximo, ajudar mais, ser mais próximo dos outros, porque o amor é algo realmente que nós precisamos vivenciar. Mas quem aí entre nós? É tão difícil, né? Amar quem? O inimigo. Amar aquele que está próximo é fácil. Mas será que nós somos capazes de amar aquele que nos amaldiçoam? Aqueles que é uma pedra de sapato? Aquele que fica perseguindo você? Aquele que fica tentando ver se você erra para criticar você? Você é capaz de abraçá-lo, de beijá-lo? Você é capaz de olhar para ele e dizer, eu te amo realmente, o amor de Cristo? Será que nós pagamos da mesma moeda aquilo que os outros nos fazem? Por isso que nós temos que viver mais do que falarmos, do que teorizar o amor. Porque ele já foi muito teorizado, mas ele precisa ser, na verdade, agora vivenciado por nós. O mundo vai ver realmente Cristo quando nós amarmos de forma bíblica, como ele nos amou. Sem olhar credo, religião, cor, raça, nacionalidade, opção sexual, enfim. Nós precisamos parar de romantizar e precisamos materializar o amor. No ponto de número 2 diz assim, ajudando o ferido. A igreja, como modelo, deveria ser, nesse aspecto, um modelo para as gerações. Mas o egoísmo tem permeado nossos templos e impedido de ajudar os soldados feridos. A parábola do bom samaritano reflete bem o que estamos vivendo. Estamos vivendo numa época marcada pelo egocentrismo, marcado pelo preconceito racial, étnico, pelo preconceito sexual e tantos outros. Isso tem impedido de nós nos aproximarmos de pessoas feridas pelo pecado, manchada pelo sistema maléfico deste mundo tenebroso. Mas nós, maquiados pela nossa religião, passamos de largo, porque somos levitas. Embora isso nem exista mais, mas enfim, somos levitas, somos pastores, evangelistas. Eu sou da Assembleia de Deus, eu não corto mais as pontas dos meus cabelos, eu não assisto mais televisão. Você é o opróbrio da humanidade, então eu não posso me juntar a você. Eu não posso viver o que ele está vivendo, mas eu tenho que estar perto dele, se eu quiser curar as feridas dele. E essa passagem do bom samaritano é extraordinária, porque passou o sacerdote, passou o levita, passou todos e ninguém o ajudou. E quem é que passa? Vem o bom samaritano. O samaritano é aqueles que não se comunicavam com os judeus, mas ele não perguntou a cor dele, não perguntou a religião dele, não perguntou onde ele morava, se ele era gay ou não, se era lésbica ou não, não perguntou isso. Ele foi comovido pelas feridas, colocou nos seus ombros, levou para uma estalagem e disse para ele, para o dono da estalagem, toma aqui um dinheiro para custear os gastos dele. E se ele gastar a mais, daqui um pouco eu volto, eu pagarei a conta dele. Que ato lindo isso. Que somente uma pessoa movida pelo Espírito Santo é capaz de fazer isso. O mundo está ferido. E nós estamos feridos também pelo nosso egocentrismo,
pela nossa religiosidade, mas que o Eterno cure a nossa ferida, para que possamos curar a ferida do mundo. Enquanto nós não curarmos a nossa própria ferida, nós não seremos capazes da ajuda de Deus e do Espírito Santo de curarmos as feridas alheias. No ponto de número 3 diz assim, ajudando os irmãos. A ajuda doméstica nem deveria ser questões de admoestação. Já seria um dever nosso. Mas infelizmente nós precisamos tocar nesse assunto. Por quê? Porque nós estamos embriagados pelo antropocentrismo, pelo egocentrismo. Simplesmente nós olhamos o que? O nosso próprio umbigo. Sabia que aquele ditado que minha mãe e meu pai dizia é uma verdade praticado dentro das igrejas? Cada um para si, Deus para todos. É tão interessante quando eu olho para a comunidade do primeiro século, o Lucas em Atos diz que todos eles tinham algo em comum. É tão interessante que esse ditado, cada um para si, Deus para todos, não valia naquela época, mas hoje é uma realidade. É cada um para si e Deus para todos. Corre e salve-se quem puder, porque infelizmente nós estamos longe de ser uma comunidade. Eu vejo aí comunidade da Zona Sul, comunidade Ágape, comunidade não sei do que, comunidade do fogo, comunidade do pé quente, comunidade disso. O que é comunidade? Todo mundo ter algo em comum. É tão interessante que isso não é uma realidade. Não é. Porque tem pessoas que congregam no mesmo lugar 5, 10, 15 anos e ele acaba não conhecendo muitas pessoas. Então que comunidade é essa? Que comunidade é essa? Que é cada um para si e Deus para todos. Em muitas comunidades, em muitas igrejas locais, vamos ser sinceros, a questão da assistência social. O ato de pedir em alguma igreja, no meu ponto de vista, é algo humilhante. Por quê? Não deveria pedir. A igreja deveria ter um sistema de assistência social que realmente funcionasse. Porque quando um irmão vai pedir para o outro, preste atenção, quando um irmão vai pedir para a igreja, é porque isso demonstra que a igreja não tem ciência da sua vida fora das quatro paredes. Ou seja, simplesmente ele é visto lá dentro. Se ele dá o dízimo, se ele ora, se ele jejua, se ele faz isso, se ele frequenta os cultos, é isso. Se ele frequenta os cultos, se ele dá o dízimo, se ele faz isso, se ele vem, se ele é envolvido com algum trabalho na igreja, parabéns. Mas e lá fora? Eu não o conheço. Então eu preciso conhecer. Então quando essa pessoa vem pedir para assistência social para mim, isso é reflexo de uma comunidade que não conhece a sua membresia. E Paulo diz com muita propriedade, chorai com os que choram. Isso fala do que eu tenho que estar próximo. Isso fala do que de ter interação. E infelizmente nós estamos perdendo a interação de comunidade. Porque a ciência social na igreja, na verdade, é uma mendigueira, né? Eu fico assim, é lastimável ver como que em muitos lugares, claro que tem lugares que vai funcionar, que a assistência social ela não funciona. Ela não funciona. Tá? Ela não funciona. E quando faz um crivo enorme para ajudar algumas pessoas. Né? Faz uma sabatina com aquelas pessoas. Mas o que nós precisamos ter em mente aqui, que o ajudar ele é bíblico. Nós precisamos cumprir aquilo que a Bíblia pede para nós sermos uma comunidade realmente bíblica, porque isso agrada o coração de Deus. E eu quero concluir essa aula dizendo o seguinte, que a bondade não fique somente na teoria, somente nessa aula, mas que possamos materializá-la, vivenciá-la pelo poder do Espírito Santo. Que o Eterno continue lhe abençoando e até a próxima aula, querendo